Bem-vindos ao VetinCast, o podcast da medicina veterinária. Meu nome é Renato Bocabello, médico veterinário há 20 anos quase, estou completando quase 20 anos de formado já. E nesse podcast você vai entender um pouco mais como é a nossa profissão, né? A profissão de médico veterinário aqui no Brasil. Nesses nossos episódios eu vou entrevistar várias pessoas, vários médicos veterinários, vários especialistas, clientes, enfim. A ideia é trazer um pouco para o universo veterinário algumas informações são super importantes, como empreendedorismo, desenvolvimento de carreira, a parte de atendimento ao cliente, enfim, tudo que eu vivo na veterinária eu quero trazer para o nosso podcast. E no nosso primeiro episódio, o meu convidado especial é o Ricardo Tubaldini, um colega, um grande amigo meu de muitos anos. Então o Ricardo está aqui, médico veterinário há 15 anos já, ele me falou agora, estamos ficando velho, né? Velho é fogo. E ortopedista hoje, cirurgião, trabalha já na rua há quanto tempo? 7 de rua. 7 de rua. Então eu conheci o Ricardo Tubaldini lá no hospital de Osasco. Eu fazia parte de cirurgia de coluna, algumas cirurgias mais especializadas lá. E o Rick estava começando a carreira, eu lembro quando você era estagiário, né? Você fazia anestesia para o Franco. E sobravam umas para você sobravam também. Sobravam umas para mim também, então ele ficava lá no centro cirúrgico comigo, isso há muitos anos atrás, acho que 2008, 2009, faz bastante tempo. Eu lembro que eu te chamava de Giraia. Era o Giraia, não, e esse apelido Giraia ficou, né? Ficou? Ficou. Acho que quem começou com esse apelido foi a Raquel que tinha não, qualquer era caso. Eu que falava você pra que ela. Falava? Porque eu falava pra ela, só que eu não te conheci, você conhecia, tinha mais contato com ela. Sim. Aí eu falava, não, vamos chamar o Giraia. Porque só me chamavam lá quando era assim, ninguém quer operar, ninguém quer pôr a mão, era bucha. E eu tava numa fase da minha carreira que eu queria pegar de tudo, né? Aquela fase assim, qualquer coisa que caísse no meu colo, eu queria aprender sobre cirurgia, queria evoluir na cirurgia. E eu sempre tive um prazer muito enorme de operar, então eu conheci o Rick lá, naquela sala ele e o Celhão também tava lá. E, enfim, a gente teve esses primeiros contatos. E o Ricardo é um cara que eu chamei aqui porque ele também é uma referência para mim como profissional, né? O Rick, ele desenvolveu a carreira dele, parte na rua, parte na clínica, parte no empreendedorismo, vem de uma família já de empreendedores e é um cara que estudou, é um cara que evoluiu bastante na veterinária. Então, Rick, a primeira coisa que eu queria saber de você, assim, uma das primeiras coisas, na verdade, que os estudantes de veterinária eles entram em dúvida, que eu acho que é uma coisa que a gente se questiona quando a gente está na faculdade. O que eu vim fazer aqui, né? Onde eu vim parar? Por que a medicina veterinária? Por que eu escolhi isso aqui? Então, lógico, você como uma referência hoje de mercado de cirurgia, que eu te julgo uma referência, né? Você tá na rua aí, opera bem pra caramba. E o que aconteceu na sua cabeça que você resolveu fazer medicina veterinária? O do resolveu fazer medicina veterinária é um negócio que acho que quase todo mundo que acaba a faculdade e continua sendo veterinário, sim, você já sabia que era o que você ia fazer, né? Você vai fazendo. Eu em particular, eu tive um direcionamento para cirurgia. Eu gostava muito de cirurgia. Mas desde lá, assim? Eu comecei colégio? Eu fazia agility, né, com 13 anos. E nesse lugar que eu fazia agility, tinha um centro cirúrgico com a doutora Alessandra. Você já fazia o agility logo na adolescência? Eu fiz dos 3 aos 16 agility primeiro. Aí quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito novo, né? Aí quando eu entrei na faculdade, não dava, porque eu entrei na faculdade com 16. 16? Né? Eu fiz dos 16 aos 21. Caramba, o cara é prodígio mesmo. É que na verdade, eu sou um ano adiantado, que muitas pessoas são, e eu faço em novembro, no final de novembro. Ah, entendi. Então eu fiz tudo 2 anos adiantado, praticamente. Ah, que bom. E aí lá tinha um centro cirúrgico. E aí eu acabava a minha aula, e aí eu ficava lá, e aí eu comecei a ver, e eu olhei e falei, eu quero fazer cirurgia, só que eu tinha 13 anos, né? E aí eu ficava fazendo estágio de cirurgia, eu passava mal com cirurgia. Chegou a desmaiar alguma vez, não? Direto. No começo, todas. Você sabe que... Até com castração de gato, sabe quando só abre só vê a gordurinha, não sai nem sangue? Só vê a gordurinha branca, nem sangue sai. Eu não desmaiava, mas tipo, já dava aquela moleza e eu sentava. Vai fechando a visão, assim. Esse negócio de desmaiar em centro cirúrgico, às vezes eu tava dando aula na faculdade, chegava algum aluno que era novo, eu falava, olha, se você for passar mal, encosta na parede e tal, não chega perto da mesa, porque é comum. Senta no chão, eu falo. Senta no chão, não, mas encosta as costas na parede, se for desmaiar, senta. E não tenta brigar, porque você não vai ganhar. Não, e eu já vi, sabe aquela madeira? Eu vi. Várias vezes. Eu vi o estagiário cair, a gente prestou atenção que a gente estava tão concentrado, que a gente só ouviu o PAC. Tipo, que ele caiu, ele tava meio que de trás, assim, a gente ouviu o PAC, ele caiu com óculos, com tudo no chão. A minha foi interessante. A última que eu vi, assim... Não, a penúltima. Foi a melhor de todas. Eu tava na faculdade,
Tava fazendo uma TPLO. E fui serrar a tíbia, né? E era uma estagiária nova. Eu falei pra ela, tinha acho que umas 8 pessoas aí no centro cirúrgico. E falei pra ela, se você for passar mal, você encosta ali. Ela, não, imagina, né? O jovem hoje, ele tem essa postura, né? Não, imagina, eu nunca vou passar mal. Eu escolhi medicina veterinária, eu posso ver sangue. Aí, beleza. Eu serrei o osso, assim, de repente eu tava olhando pra baixo. Eu só cobri o ângulo de visão assim, eu vi ela caindo na minha frente. Pum. Né? Eu tava do lado de cá da mesa, ela do lado de lá. Ela caiu no chão assim. Aí eu continuei serrando, né? Porque eu tô no meio da cirurgia. Continuei serrando. Tem 8 pessoas dentro do centro cirúrgico, anestesista, auxiliar de anestesista, estagiário de anestesista, 8. Enfim, tinha uma porrada de gente no centro cirúrgico. Aí de repente eu continuei serrando, eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Aí eu parei de serrar e falei, gente, vocês não vão ajudar a menina que caiu no chão aqui? Ninguém tinha visto a menina cair no chão. Ela tava estatelada com a cara na mesa. Não tratamos pessoas. Né? Então, pois é, não sei disso. Mas continua, desculpa, te interrompi. Não, eu vou tomar minha cerveja. E eu falo direto, às vezes a primeira coisa, né? Agora depois de um tempo você acostuma, você fala, você já viu cirurgia? Qual cirurgia que você já viu? Porque quando você vai serrar um osso, você vai fazer. A pessoa, ela já. Que aí sobe o sangue. E aí eu já vou falando assim, eu falo assim, ó, se começar, não tenta brigar, porque você nunca vai ganhar. Quando começa a vir aquela escurecida, azul, né? Quando começa a vir a tela azul, vai cair. Mas não precisa preocupar também, porque aí eu ficava sentado no centro, levantava, e a doutora Alessandra falava, você vai querer fazer? Então você vai ter que ver. Aí eu ficava lá, cortando ponto, passando mal. Aí foi acostumando eu lembro até hoje, isso daí é uma coisa do Franco, né? O jeitão dele. Eu cheguei lá no hospital, tava no estágio, aí ele já me colocou direto lá já com ele, a gente fazendo. Aí eu expliquei pra ele, falei, já passei mal, mas hoje já faz muito tempo. Porque essa veterinária, ela falou que porque isso daí eu tinha 13 anos. Se você realmente fizer veterinário, no 3º ano você pode operar. E aí, a partir do 3º ano, ela começou a deixar eu fazer... Isso na nossa geração, né? Hoje não pode mais, mas é que isso daí é 20 anos atrás, né? Sim. Não, 22, 20 anos atrás. E aí, ela falava, não, você vai poder fazer. E assim, sempre com o acompanhamento, então a gente fazia de campanhas, tudo, e aí eu tive e foi assim, passou. Por quê? Eu colocava o campo, só que teve um negócio que não tinha passado, que eu não gostava de enucleação, eu não gostava de ver o olho pro lado. Muita gente não gosta de enucleação. E aí eu falei pro Franco, só talvez, quando tiver coisa de olho, beleza. A primeira que ele te chamou foi essa. Né? Eu cheguei num domingo de manhã, aquele domingo, né, novão, né, então provavelmente... Teve o sábado, né? Sim. Aí chega lá, e aí? Pós-balada. Exato. Aí ele falou, você quer fazer uma cirurgia sozinho? Eu falei, quero. Eu falei, tá bom. Sobe lá, pode fazer. Aí naquela época ainda... Hoje isso daí já é algo... Apesar de que existem lugares que ainda fazem, mas é algo que é inaceitável, que é você fazer a cirurgia e anestesia, mas naquela época era totalmente normal. Depois eu quero tocar nesse assunto. Depois a gente conversa sobre isso. Porque tem pessoas que ainda falam como normal, mas pra mim, eu acho inaceitável. Não, é que, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho nesse mais rápido. Os Estados Unidos, eles têm o veterinário e o técnico fazendo anestesia. Pode ser. Só que o técnico é bom. Mas é que um tecnician, né? Um tecnician lá dos Estados Unidos... Só que a grande diferença é a seguinte... Ele estudou mais do que todos os veterinários do Brasil. Meio período daqui. E outra, os caras têm todos os monitores. Exato. Né? Tá tudo monitorado, ventilando, tudo na mão. É diferente. Aqui no Brasil não. Exato. Mas assim, aqui no Brasil, às vezes até quando o anestesista não consegue ter tudo na mão. Não. Poucas clínicas têm o... Tudo na mão. Tudo na mão é difícil. E aí ele subiu, falou, vai lá e faz. Aí eu cheguei lá, era um gato com o olho pendurado. Eu falei, eu querendo entrar no hospital, né, que eu tava no... falei, vambora. Manda aí. Aí coloquei o campo, né? Mas não desmaiou. Tampei tudo, não desmaiei. E o pior é que eu achava que eu ia, mas eu acho que você acaba... Você cria um bloqueio. Não tem... Você não precisa desistir por causa disso. Você cria um bloqueio que nunca mais volta. Eu tive uma sensação ruim, assim, não foi na veterinária, engraçado. Uma vez eu cortei meu dedo, foi esse dedão aqui. E foi no Natal. E eu lembro de tentar, ó a cabeça de jegue também, devia ter uns 12 anos, né? Tentei abrir uma noz com uma faca de serra. E eu tava com a mão assim, com a faca assim. A faca escorregou na noz e cortou meu dedo, só que tinha uma artériazinha aqui em cima que espirrava sangue assim. Cara, aí a hora que eu coloquei o pano, começou a descer sangue assim, mas muito. Aí começou a vista começou a fechar assim. De repente eu só senti meu pai nas minhas costas, deu um tapão
vai moleque, anda que você vai tomar ponto no dedo. Eu não cheguei a cair, mas eu me senti mal por causa do sangue, assim. Mas eu tenho... Quantos amigos já não falaram? Você não pode operar meu joelho também? Sim. E aí, você faria cirurgia em humano tranquilamente? Então, hoje eu acho que sim. Hoje eu acho que eu faria sem problema nenhum. Hoje eu acho que sim, mas quando eu tava pensando no que fazer, eu falava, pô, mas eu não me sinto confortável às vezes assistindo cirurgia na TV de humanos, ver um corte de pele humano. Eu não sei. Hoje eu acho que o bloqueio que a gente já tem, porque você entra na cirurgia já com aquilo, né? Você não tem... É o que vai ser feito, mas eu acho que eu... não sei se hoje, talvez eu até queria... assistir, eu operei aquele cachorro lá do médico lá. Eu cheguei a assistir algumas de humano, assim. Ao vivo? Ao vivo. E não passei mal. Nada? Não. Vi algumas... Hoje eu não sei, mas no começo eu com certeza não faria. Mas não cheguei a ver, por exemplo, tórax aberto, eu não cheguei a ver. Vi abdômen, vi vídeo. Não me impressionou, assim. Foi uma coisa... Porque o hospital humano ele tem uma pegada um pouco diferente da veterinária, né? O veterinário acho que tem um jeito um pouco mais intimista de trabalhar. O médico ele é mais... Não sei, a sensação que eu tive, por exemplo, cesárea da minha esposa. Cara, minha esposa, o Antônio nasceu, a minha vontade era dar um tapa na mão da médica e fechar o útero dela, porque do jeito que ela tava costurando o útero, eu falei, eu não costuro útero de cachorro assim. Então tem um jeito meio... Esculachado? Meio esculachadão. Sério? Nossa, eu achei demais, Mas enfim, é o jeito do obstetra trabalhar. Só que eu fazia, na época... mas fechamento, se eles não são cirurgiões plásticos, eles já cagam. Então, não fecha. E aí eu vi assim... eu quando fazia cesáreas de bulldog lá pro Zeca, cara, fechava com todo capricho, dava aquele ponto no abdômen, né, tudo caprichoso e tal. Aí eu vi na minha esposa com 20 e tantos anos, a mulher lá, nossa, eu fiquei puto da vida. Mas enfim, não passei mal, não tive nenhuma sensação ruim. E eu acho que hoje eu operaria humano sem problema nenhum. Acho que até toparia, assim, fazer alguma cirurgia junto. O Antônio entrou numa. Entrou numa... Então, porque eu acho que o veterinário ele tem uma... Não falando mal dos médicos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o veterinário ele tem uma abrangência, acho que cirúrgica, um pouco diferente da do médico, né? A gente enxerga o todo. Eles trabalham com uma especificidade muito maior, né? Aquele que, por acaso, a gente operou também aqui na Vila Romana, daquele... O cara é médico, né? Ortopedista de patela. Sim. Entendeu? Ele é ortopedista de patela. Só opera patela. Eles fazem joelho, especialidade de patela, mas assim, ele fechou no joelho. Ele não sai daquela cirurgia que nem a gente vai fazer um estômago. Então, e uma coisa da veterinária que você falou, né, do seu começo, você entrou e tal, mas uma coisa que os estudantes me falam muito no começo, no meio da faculdade, era isso. Pra que lado eu vou, né? Pra que especialidade eu vou? E é impressionante que assim, o cara entrou, tá no primeiro semestre da faculdade. Na minha época não era assim, na sua também não. Você não entrou no primeiro semestre e falou assim, eu já vou fazer cirurgia no primeiro semestre. A história que eu falei. Eu continuei fazendo estágio de cirurgia. Cara, eu queria fazer tudo, assim. Eu tentei uma coisa diferente só. O que você tentou? Eu fiz um estágio na cavalaria. Que é legal, né? Que é legal porque você vê o negócio, tipo, você pode acontecer lá dentro, sabe? Você vê como rola mesmo a medicina. Lógico que existe uma medicina muito mais especializada do que a da cavalaria, porque lá eles têm que trabalhar dentro da possibilidade. Da realidade deles. Exato. Sem hipocrisia, eles não tratam o cavalo da Honda igual o Balo B. Entendeu? Então tem cavalos e cavalos, e dentro, acho que mais do que na nossa do cães e gatos, né? Do cachorro, do gato, que é os pets, né? O sentimento é diferente. Lógico que tem pessoas, amam seus cavalos, mas o mercado do cavalo é diferente. Um exemplo é no Agility. No Agility, uma pessoa vender um cachorro pronto é algo que pode ser e muitas vezes é visto como mal visto, porque como você teve coragem de vender um cachorro que foi seu cachorro? No cavalo a coisa mais normal é você comprar um cavalo pronto. Mas é igual quem trabalha com adestramento de cães para cego. Tem empresas que trabalham com isso. O cara treina o cachorro para poder vender. Isso. Para ser um cão guia. Exato. Agility, o cara treina o cachorro para ser um cão atleta. É que o Agility ele é um esporte necessariamente amador. Ah, entendi. Então não é profissional. Não é profissional, no mundo inteiro. No adestramento você vende um cachorro adestrado. Sim. Cachorro pra guarda, essas coisas. Mas eu não acho errado, assim. Eu acho que depende do objetivo e da forma como a pessoa tá lidando, porque... Eu sou totalmente a favor. Eu acho que muitas vezes, uma pessoa que ela vai estar disposta a pegar um animal por esse valor...
E para esse intuito, às vezes uma pessoa que ela tá treinando vários, o cachorro ganhou na loteria. Vai ter uma vida muito melhor. Não, e tem aquela questão também, se a gente for pensar assim, não existe criador de cachorro mais, né? E eu diria hoje que grande parte das pessoas que têm pet, principalmente os clientes aqui que frequentam a nossa Zona Oeste, vai de São Paulo, tem muita gente que adota. Eu adotei meus cachorros, enfim. Mas tem muita gente que compra. E para mim a criação ela é necessária. Ela é necessária. Para você conseguir manter um padrão de saúde e também você qualidade genética, né? A qualidade genética, e isso teria que ser mais testado e mais comprovado. Nos Estados Unidos eles têm um padrão genético diferente do que é feito no Brasil. Você, para poder criar, você tem que ter várias linhagens que não deram problema. Assim. Exato. Assim, por exemplo, na República Tcheca, o país da minha esposa. Aqui você compra, não estou falando mal do sistema daqui, eu acho que todos os sistemas eles acabam evoluindo, mas hoje o sistema ele é totalmente direcionado ao padrão de conformação, que também ele também é usado no resto do mundo. Todos os lugares que tem algum padrão, o padrão de conformação ele é levado em consideração. Porém lá, as pessoas aqui, elas querem um pedigree. É muito normal, as pessoas querem um cachorro de raça, elas querem um pedigree. Você compra um cachorro lá, você recebe um pedigree de posse. Então é um pedigree que ele tem toda a linhagem, tem tudo certinho do cão e tem ainda as partes que importam, coisas de saúde e tudo. Se você quiser criar depois de 1 ano, quando ele faz 1 ano, você faz teste de conformação, que é o normal, né, por todos os FCI, teste de aptidão. Então, se é um cachorro de pastoreio, ele não precisa ganhar o campeonato de pastoreio, mas você solta ele no meio das ovelhas. Ele tem que passar pelo ele teste tem de que ter uma reação de pastoreio. Se é um de faro, ele tem que se soltou na floresta, ele tem que ter uma reação de faro. E o principal, na minha opinião, todos os testes de saúde. Então, se é um cão um Spitz, ele vai ter que ter um laudo no veterinário indicado por eles oficial que ele é patela grau 0, grau 1, aqui, que é o que pode fazer. Isso vai por cada raça. E aí você recebe um pedigree que esse animal pode reproduzir. Sim. Isso é necessário, porque não tem como você comprar um cachorro, você está num apartamento, eu quero, não compre, adote, beleza. Você não consegue saber o temperamento, o tanto de energia, o espaço que o animal precisa, o tamanho que ele vai ficar. Adotar é muito legal, mas tenho hoje 2 cães que eu adotei, que é uma Blue Heeler, que você conhece lá, que eu adotei, achei na Serra da Mantiqueira. Uma filhote de um cão de caça lá, que é vizinho, e o Rottweiler que eu comprei, mas enfim, era de um amigo meu, comprei, paguei o preço da ração lá. Porque eu queria ter um Rottweiler porque eu tive um paciente que teve osteosarcoma, um Rottweiler, que foi pra mim uma presença assim enorme. E eu falei, uns pacientes assim, cara, depois que eu tive esse Rottweiler, depois que eu tive o Gigo como paciente, Rottweiler, eu falei, não, eu preciso de um Rottweiler pra mim. E aí passou acho que um ano mais ou menos, sabe? Um Rottweiler de um amigo meu deu cria, e vou te falar, é um puta cachorro. É um puta cachorro. Eu tô tendo essa experiência com o Malinois, que eu não imaginava também. Cara, é incrível. Eu gosto muito. É incrível. Os outros cães são muito legais, tal, mas em questão de... Se eu fosse escolher hoje, pela índole e comportamento, eu teria 3 Rottweiler em vez de ter os outros 2, entendeu? Porque é impressionante, assim, e não é uma coisa que... você fala assim, eu escolhi porque aquele filhote era o filhote. Não, o Rottweiler é assim, né? Então é o que você está falando. É importante ter a criação porque você escolhe algo que vai talvez... Direcionado. Não, e vai fazer bem para sua família, porque eu já tive situações de cliente meu que adotou e depois de 2 meses teve que devolver o cachorro. Porque era uma senhora e ela tinha pele frágil, tinha diabetes, o cachorro ficava tentando subir no colo o tempo todo, arranhava a perna. Então, e aí vira aquele transtorno. Começou a arranhar, tava rasgando ele. Cara, vira aquele transtorno, e assim, ter um cão que transtorna a vida da pessoa é uma coisa triste pro veterinário, né? Porque a gente parece que teve uma certa incompetência no processo. E tem gente que não entende isso, mas quando eu falo assim que o veterinário ele tem que ser uma ligação forte entre o cão e a pessoa, criando essa conexão como algo que vai melhorar a qualidade da vida do ser humano, porque quando a gente está na faculdade a gente aprende isso. O veterinário está pro ser humano, tá para os animais, mas um animal mais importante da nossa classe é o ser humano. É uma profissão de interesse de saúde pública. Saúde pública. Então, assim, quando você entra trazendo qualidade de vida para uma família, para uma criança, para uma mãe, para um casal, enfim, é incrível, né? Agora, quando você... Não, vai lá, adota um cachorro, aí a pessoa adota, depois de 2 meses chega... Piora a vida. Piorou a vida? Não, minha mulher se separou, porque ela não aguentava o cachorro e não queria largar o cachorro. Putz,
parece que a gente foi incompetente. Que é o que tá acontecendo agora com cães de trabalho, né? Todo mundo tá pegando cão de trabalho. É muito normal você... Quantos Border Collie? Hoje você acha Border Collie pra adotar igual você achava Pitbull. Lembra? E ainda tem Pitbull bastante, mas teve uma época que era muito mais. Pitbull. E ainda, mas ainda só tem, de Pitbull. porque as pessoas pegam e desistem. O Border Collie é a mesma coisa. Muitas pessoas desistem. E o Ricardo tá falando muito de Border Collie aqui pra mim, cão de trabalho, gente, porque o hobby dele é o agility. e uma das coisas que foi muito interessante no nosso relacionamento, e ele me questionava muito, assim, era sobre o meu hobby, né? Eu sou bonsaísta de 20 e tantos anos, desde os 16 anos. E eu lembro do Rick chegando pra mim e falando assim, cara, mas como é que você consegue tocar seu hobby e fazer suas árvores? Porque eu sempre tive. Quando eu tava no hospital, né? Não, você no hospital, eu não conseguia ia fazer, né? Às vezes à noite operar e tal. Eu falei, é importante você ter uma válvula de escape, né? E aí a gente conversando sobre carreira e tal, dele fazer os cursos de posse, já tava fazendo posse, já tava fazendo curso de especialização. E aí um dia, depois de muitos anos, ele chegou pra mim e falou assim, voltei pro Agility. Eu quero ser assim, eu quero ser igual a você. Quero ter um hobby. Quero fazer um negócio. Quero ter um hobby, de verdade, assim, vai fundo no hobby, né? Porque tem gente que leva um hobby assim, eu vou fazer tal coisa, mas leva muito superficial. E tem gente que pega um hobby como eu pego, como você pega. Eu não... E eu não consigo. Se eu pego um negócio pra fazer, eu não consigo, né? Eu tava conversando com a André esse final de semana, que ela é fotógrafa, e a gente foi viajar, eu tava fotografando ela, que eu adoro fotografia, mas eu falei, não adianta, se eu for pra fotografia como hobby, eu vou virar o fotógrafo da família e na verdade é ela. Então eu continuo no bonsai, porque se eu vou fundo no negócio, eu gosto muito do negócio. E o Ricardo é campeão brasileiro. Conta aí a tua trajetória no Agility. Eu fiz o Agility novo, dos 13 aos 16, quando entrei na faculdade não dava mais, faculdade integral, né? Impossível. Você fez o NIP, né? O NIP era integral, né? Era integral. Acho que é integral ainda. A Unip eu acho que é uma das únicas. Não, a PUC também acho que é integral. Mas eu acho que a Unip ainda é particular integral. Sim, sim. E quando eu saí da Unip, eu fui pro hospital, que aí era 2 faculdades. Você quer mais uma? Que aí eram 2 faculdades, né? Que lá no hospital é onde transformam os meninos em homens, né? E aí, que até... Opa, não, então, lá no hospital... caiu. Lá no hospital é onde resiste quem realmente vai pra profissão. Que você entrava, eu lembro de... Vou falar do Agility já, mas eu lembro de você entrando, que você falou que você fez parte. Não, eu tô bem. Que eu lembro de você entrando lá, e aí eu tava, sei lá, na 7ª, na 10ª do dia. E aí eu fazendo a cirurgia, você falava, mas você já tá fazendo interanastomose banalizando, tá ligado? Tipo, você já tá... Aí você falava, você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. O banalizando é que, tipo, a gente fazia tanto no mesmo dia que você já começa a fazer no ritmo que você faz a castração, né? É bom, você aprende. Mas é uma maneira diferente de encarar. Hoje, que eu marco uma de manhã, uma tarde, ou uma de manhã, à tarde, uma noite, do que daquelas que quando eu começava de manhã, quando você chegava lá, eu tava na 10ª. Não, e é diferente o teu capricho, na verdade. Eu lembro quando o Henrique, você conhece o Henrique lá do hospital? Eu lembro o Henrique, logo que ele tava começando a operar, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô errando alguma coisa em cirurgia, você pode me acompanhar? Eu falei, o que tá acontecendo? Não, meus pontos estão abrindo, tá dando uma decência e tal. Aí eu lembro que entrei numa cirurgia e falei, você tá querendo fazer muito rápido o ponto tal. Não precisa, né? Não precisa. E esse ponto rápido que você tá fazendo, você tá querendo abranger muito tecido, e a hora que o animal tiver a primeira tração muscular, ele vai romper a musculatura. Não é que ele vai abrir o ponto, ele vai abrir o músculo. Você tá fazendo um ponto em U, pegando 2 centímetros quase de tecido. Mesmo porque pra mim a cirurgia rápida não é uma cirurgia de movimento rápido, é uma cirurgia que você não para, que você sabe a sequência. Cirurgia rápida é aquela que você não tem complicação. É a cirurgia do passo a passo. E você sempre tá na sequência. Aí às vezes você tem aquele desvio, porque mesmo que tenha uma complicação, você tem o desvio de uma complicação e você, a partir da hora que você resolveu, você volta pro passo a passo e você já sabe o caminho que você tá indo. Sim. Quando você perde o fio da meada, vira cirurgia demorada. Sim. E aí, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes você tá fazendo uma cirurgia rápida e muitas vezes eu preciso ir pra próxima, a tua cabeça não tá ali 100%. E isso é ruim pro teu paciente, é ruim pra você, você desgasta, né? E eu lembro disso, eu lembro vocês lá, aquela bagunça, né, que era aquele monte de cirurgia, mas enfim... E aí eu saí, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá, depois de 8 anos, né, de hospital. Que é uma escola, eu tinha uma escola. Ficar 6 anos com o Paulo Yamaguchi ensinando a fazer cirurgia com a minha mão. Cara, eu lembro do Paulo, entrava lá, ele entrava pra mim...
ele olhava eu operando coluna e falava assim, eu não gosto de coluna. E saía. É porque ele era da época que não era feito diagnóstico decente de coluna. Lógico. Com certeza ele ia operar a coluna bem se ele tivesse o diagnóstico. Com certeza. Ainda mais o Paulo, né? Ele não gostava de entrar no negócio pra ter complicação. O Paulo, ele gostava de acabar a cirurgia e acabou. Eu lembro que ele marcava 11 cirurgias ortopédicas num sábado. É isso, por quê? E as cirurgias dele davam certo e ele mandava embora. Ele não quer uma cirurgia pra ele casar com a cirurgia. Lógico. E aí, quando era naquela cirurgia com mielo, né? Que ia uma de cada lado, assim, no meio não sabia o que tava acontecendo. Lembra? Ficava um vão no meio e agora abre. E agora abre no meio ou não abre. Nossa senhora. E aí, eu fui na primeira semana, eu lembro, foi em fevereiro, eu fui na primeira semana lá na Dogwood, que é de um amigo meu, do Dan. E aí eu falei, Dan, tem algum border aí que tá parado aí? Porque sempre tem. Sim. Aí ele falou, tem essa daqui, não sei o que ela conheci, foi a Cacá, foi meu primeiro cachorro. Eu adotei ela já adulta, 3 anos e meio, história triste, um monte de coisa, né? Porque esses cachorros compram e é largado no quintal e aí destrói tudo. E é meu cachorro sensacional. E aí eu comecei a fazer, só que a Cacá, pela idade que eu comecei, ela já não era um cachorro mais competitivo. Ela é um cachorro que, ela poderia até ser, mas ela tinha muita coisa, assim, ela diminuía alguma coisa para entrar em túnel, e eram umas coisas que, aí aquele que você falou do fotógrafo da família. Sim. Que ela eu já comecei a olhar e falar assim, o que eu quero fazer com ela... Não vai dar. Não vai dar. E aí eu entrei numa fila, para você conseguir um cachorro de uma linhagem boa, não é só você ir lá e comprar um cachorro qualquer. E aí, nesse meio tempo, uma amiga minha, a Dani, ela machucou o pé e ela tinha uma cachorra sensacional, a Flora. Tem, né? A Flora tá viva ainda. É aquela que eu tenho tatuado na perna também, junto com a Lili. Você me mostrou já. É. E aí ela falou, tava um amigo meu treinando ela, que era o nosso treinador na época, e aí ele falou pra ela, brincando, assim, se acabando o treino, que ele tava fazendo as pistas com ela, ele falou assim, quando esse pé ficar bom, não aguento mais ficar treinando com a sua cachorra. Aí eu olhei, tipo, não conhecia ela naquela época, eu não tinha muita amizade, mas a gente se conhecia, né, de ir lá, de treinar junto. Aí eu falei, se ele não quiser treinar, eu treino, tá com preguiça? Aí ela olhou, quer treinar a Flora? Pô, a Flora era um cachorro que ela tinha um potencial gigante. Aí eu falei, quero. Pode mandar que eu faço. Aí então tá bom, pro próximo treino você chega mais cedo e você treina com a Flora. Aí começou e aí eu com a cachorra encaixou de uma maneira que aí eu falei, pô, agora eu tô no caminho que eu quero. E aí a gente começou a evoluir. E aí até tem uma coisa engraçada que eles falavam pra mim, que meu sonho sempre foi ir pro campeonato mundial, né? Era naquela época. Sim. E aí, antes da pandemia ainda, isso aí. Não, bem antes, eu fui e foi 2018. Você foi 2 vezes? Fui 2 vezes pro Mundial já. E aí ela falou, aí eu comecei a evoluir, comecei a ganhar. Eu ganhei na categoria do grau 1, no grau 2. E aí quando eu cheguei no grau 3, deu nas seletivas. E aí foi aquele negócio, eu olhei pra ela e falei, vou competir as seletivas com ela ou não vou? Porque o irmão dela é piloto de avião e ele tinha um pouco de medo das coisas, assim, é que antigamente, eu acho que hoje eu nunca tive problema nenhum viajando com cães, mas eu acho que já tiveram muitos problemas, né? Acho que, sim, já se perdeu muito. Já se perdeu, e aí ele que vê lá de dentro, ele vê 100% dos casos, né? Sim. E assim, mas a gente viajando, por exemplo, da seleção, a gente não teve problema nunca disso daí, Não, e eu acho que mudou muito agora também, né? Sim, porque hoje, na real, se eles perdem um cachorro... É um puta processo. Eu tava lá, agora perderam, até acharam, né? Acho que foi a Gol, não foi? Ah, não sei. Não vou falar, não sei, desculpa, não sei se foi a Gol. Mas eu não sei, mas perderam, nossa, o aeroporto, a galera batucando o dia inteiro, não sei o que lá. Porque eu não... Acho que tem mais manifestação se perder um cachorro do que perder uma pessoa. De longe. E aí ela falou que ela nunca ia entrar no avião. E aí eu falei, eu quero competir a seletiva. Se eu for entrar nas seletivas, eu quero saber que se eu conseguir classificar, eu vou. E aí eu entrei nas seletivas, classificavam 4 da minha categoria, eu ganhei. Não foi nem 4, eu ganhei a seletiva. Ganhou a seletiva aqui no Brasil. Aqui do Brasil. Aí eu pro e Mundial da Suécia. A seletiva do Brasil é tipo campeão brasileiro? Não, tem o campeão brasileiro e tem a seletiva. Depende do ano. No regulamento desse ano, que agora vai ser 16 a 18 de junho, vai ser os dois juntos. Ó, que legal. Mas naquele ano era separado. Vai participar? Vou. Eu quero classificar 2. A 15 ali. E aí eu fui com ela, aí eu ganhei as seletivas, eu olhei pra ela, ela falou com o marido, meu marido falou que se você classificar, você vai. Aí eu falei, então tá bom. Aí a gente foi. Ela foi levando o cachorro e eu viajei sozinho com a Lili, que é essa da minha. Aí fomos lá, fizemos uma participação legal, conheci minha esposa nesse Mundial. Casou. Casei.
Aí depois a Lili, que é essa que eu tava esperando, ela foi se desenvolvendo, e aí ela, depois que ela atingiu a idade de competição, hoje a gente é atual bicampeão paulista, brasileiro e carioca. Cara, é muito legal isso, porque assim, uma das coisas que eu foco aqui, a ideia de focar no podcast é uma estruturação de pessoas, né? Como que as pessoas se estruturaram. Então, levando em consideração alicerces aí, que é a formação de uma família, de um hobby, de evolução profissional, de aprimoramento profissional, né? Eu acho que na medicina veterinária, quando você entra desse jeito que a gente sabe que você nunca vai parar de aprimorar como no hobby, né? Você tá lá no hobby, você vai fundo, e na veterinária também. E tem muita gente que já me perguntaram, pô, mas você vai estudar, você vai fazer um curso? Eu gostaria de fazer muitos mais cursos do que eu faço hoje, falta tempo, né? Falta tempo por quê? Porque tem família, tem filho, tem o hobby, enfim, tem também o momento de lazer, que foi uma coisa que eu conheci tarde, o momento de lazer. Você me viu numa fase da vida que era assim, cara, fiquei 10 anos sem tirar férias. Que era a minha do hospital, 8 anos. Não, 10 anos sem tirar férias. Eu lembro, assim, o dia que eu tava 10 anos sem tirar férias, eu cheguei pro meu avô era sapateiro, enfim, imigrante italiano e tal, e autônomo, né? Meu avô era um dos poucos autônomos que eu conheci na vida, assim, na minha família. Aí eu falei, vô, tô querendo tirar férias, como é que o senhor fazia para tirar férias? Ele deu risada e falou assim, eu nunca tirei férias. Isso com 70 anos. Então, uma das coisas que eu prezo hoje na medicina veterinária é a qualidade de vida, né? A gente tem que pensar muito nisso, porque quem evoluiu na veterinária, principalmente nos primeiros anos de carreira, assim como na medicina, é uma carreira sofrida, né? Uma carreira... Eu me policiei disso exatamente quando eu saí do hospital. Então, mas você ainda teve o hospital como uma escola, né? Hoje o que a gente pega a pessoa que está entrando na medicina veterinária, o cara já entra assim, quero trabalhar de segunda a sexta, e eu quero... não vou trabalhar de final de semana, não vou trabalhar de feriado. Mas você sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Não, essa pessoa tá fora. Que ela fala, então, mas às vezes... Vai ser fora. Mas é que a pessoa, ela pega o cara que tem 20 anos de formado como referência. Exato, mas não vai. Não vai. Então, assim, a evolução na medicina veterinária ainda o cara tem que ralar muito no começo. Tem que fazer pelo menos 1 ou 2 cursos ali nos primeiros 2, 3 anos. E uma coisa que eu falo você vai demorar pelo menos 5 anos para tirar um veio de especialidade da sua carreira. Porque nesse veio de especialidade... Mas o caminho já está totalmente ao contrário, né? Não, hoje o cara tá 2 anos com uma especialidade na mão. O cara tem... o que você é? Eu sou oftalmologista. Mas quanto tempo você tem de formar? 2 anos. Você faz cirurgia geral? Não. Você sabe fazer uma castração? Não sei. Mas não tem a base de clínica. Nada. Pessoal zero. De imagem que não tem base de clínica. Não tem base anatômica. Anatomia, zero. Então, é difícil assim você explicar pro cara hoje que ele pode se formar numa faculdade de meio período, ele pode tirar um título de especializado, né, porque não é especialista, ou enfim, em 2 anos. Uhum. E a hora que ele quer ir pro mercado, ele quer ser reconhecido. Essa é a grande questão. Reconhecido por quê, né? Pelo quê? E na verdade, o reconhecimento ele vem pelo que você faz, pelo que você executa na sua vida. Então, o hobby, o seu hobby ele envolve saúde física, né? Sim. O meu não, o meu hobby de saúde física virou Kung Fu, a luta hoje, né? O meu auge está no Kung Fu. Mas assim, então você tem que buscar a sua saúde física, a sua saúde mental, o seu aprimoramento profissional, você delimitar exatamente quanto custa o seu trabalho pelo que você já executou, pelo que você executa, pelas pessoas que você vai se relacionar, né? Então, por exemplo, eu quero estar lá com fulano de tal porque eu quero aprender tal coisa, como você com a Popac lá. Uhum. Cara, você leva lá para operar junto, muito legal, porque você tá lá, você tá aprendendo, né? E hoje o cara que se forma, o que ele quer? Ele quer pegar a tangente e ele quer cobrar por algo que ele não executou, que ele não é ainda. Aquele meu estagiário, que é muito bom, inclusive. Não, eu vi ele trabalhando. Sim, ele é muito bom. Muito bom. Bom. Aí o que tá acontecendo? As minhas cirurgias ortopédicas das mais cabulosas, ele tem tudo na ponta da língua. Aí eu falei, dá ponto. Aí tá indo assim, mas não tá assim. Falei, quantas castrações já fez? Não fiz. Aí eu falei, por ele, porque eu gosto muito dele, eu acho que ele é um moleque, ele tem... Falei assim, a gente vai começar a marcar, é muito difícil de clínica de São Paulo me chamar para fazer castração, porque eles me chamam... Normalmente o meu perfil de cliente, ele já tem o centro cirúrgico, ele faz as bases que me chamam para as buchas, que é que nem você fazia lá no hospital. Sim. Falei, vamos lá para minha clínica, você vai andar um pouco mais, mas dentro da minha clínica, eu consigo que você treine um pouco mais, não que você vai pegar e já sair fazendo uma castração, porque eu nunca vou deixar. E para mim, primeiro que se tem uma coisa que eu acho que é um desrespeito com o animal, é a pessoa aprender ponto no animal. Se a pessoa colocou a mão
e ela não tá tremendo por nervosismo, ela tá tremendo porque ela tá aprendendo a dar o ponto. Vai dar ponto em língua, vai dar ponto em pano. Não, mas eu tava... Você falou uma boa. Eu tava dando aula de cirurgia e a gente tinha aula prática, que é a Cruzeiro do Sul, que foi a minha experiência como professor. Uma puta faculdade, assim. Quem quer se formar bem é uma puta faculdade. E... professor, posso participar da cirurgia? Pode. Você quer suturar? Quero suturar. Pô, legal. Então, pega o porta-agulha de maio. Aí o cara parava assim, olhava pra mim. Vai, pega uma pinça anatômica. Aí ele pegava, parava assim, pinça anatômica. Meu Deus, pinça anatômica. Tá bom, aí pegava a pinça anatômica, pegava o porta-agulha. Agora você vai fazer um ponto simples separado. Professor, eu nunca fiz ponto simples separado. Cara, o que você tá fazendo na aula prática? Não, o que você vai colocar a mão no animal que tá anestesiado? Isso daí não faz sentido. O que você tá fazendo aqui? Não faz sentido. Você não treinou nenhuma vez. É um negócio que você consegue fazer num pano, você consegue fazer de qualquer coisa. E aí a pessoa, ela se acha no direito de aprender com um animal anestesiado. Isso daí, pra mim, é totalmente fora. Mas ele precisaria, por exemplo, é um exemplo do saio especializado. Ele tem a TPLO, a TTT, a ODF, tudo, meu. Ele precisa, eu falei, agora sabe o que você precisa ter? A OSH. Você precisa ter a OSH aqui, assim, ó. Você tem que entender que não se perde o pedículo. Se uma pessoa falou que ela perdeu o pedículo, então eu não sei se ele saiu andando. Errado, ele desceu e ele tá sempre no mesmo lugar. O pedículo, não você pode falar que ele desceu, sangrando, mas você não perdeu nada. Ele tá lá, ele vai descer, ele vai estar do lado do rim. E o coto vai estar embaixo da bexiga. E acabou. Você vai resolver isso. E você vai resolver. E se você tiver a humildade de abrir a cirurgia e saber que você não vai fazer mais aquela cirurgia com esse corte, você vai fazer com esse corte. Sim. E você vai buscar ele lá onde ele tá, se você dá tempo de você tomar um café no meio, o cachorro não vai morrer. Bom. Agora, se você ficar nesse negócio de... Aí começa a fazer a cirurgia, perde o primeiro pedículo, traumatiza. O meu sócio, ele já desistiu da cirurgia... Por causa disso. Numa castração. Que era só ele ter aberto e no rim. Não tem como você errar o rim. E uma coisa que eu pego muito na minha rotina é complicação pós-cirúrgica e ainda pego muito complicação pós-cirúrgica de OSH. A última que eu peguei foi uma cachorrinha maior que foi castrada no canil, que eu acho um erro enorme, esse negócio de castrar com a cachorro com 60 dias para poder vender. Isso é contraindicado, e ainda em ortopedia o terrível, triplo, né? Terrível. 2 e aí anos, eu acho que né? o cara deixou o ovário esquerdo, deixou um pedaço do útero e acho que teve hemorragia do direito, porque não tinha nenhum tipo de sutura do lado direito. E toda a alça intestinal aderida, assim, parei. Cara, tava medonho. Então, é o que você falou, assim, o básico não é a pessoa... Que é uma coisa que eu treino. Eu tenho uma enfermeira muito boa, a Vanessa é excelente. Então, eu tô com uma enfermeira, assim, que eu queria levar ela pra minha vida. Eu fiz com ela já? Você já teve na clínica. Não, você pegou material cirúrgico com ela. É aquela menina, ela é muito boa. Que tá muito, cuidando de lado. Ela é muito boa, ela é muito boa. E aí, uma coisa que a gente tem feito, assim, é dissecação. Aqueles nossos cadáveres que acabam indo para descarte de prefeitura, né? Saber se virar com o bisturi na mão, né? Ela falou para mim, e foi por acaso, assim, eu tive um amigo, fiz amizade com um artista, chama Valmor Correia, o cara é artista aí fui num hotel, vi a arte do cara, gostei muito, entrei em contato, o cara me conhece pelo bonsai, e ele faz umas peças numa mistura de planta com bicho, É muito legal a arte do cara. E a gente foi discutir eu fui lá no ateliê dele, a gente tava discutindo, e ele me pediu uma escápula, ele falou qual osso num cão que protege o coração, né? Porque no homem a gente fala do externo. O externo do cão ele é muito frágil, né? Ele tem aquele tórax quilhado. E a escápula lateralmente é o que protege contra a pancada. Não tinha pensado, mas Aí eu falei, não, a escápula é o que protege o tórax do cão. Ele falou, eu quero fazer um pingente com a escápula. Que ele tem toda essa pegada anatômica, é muito louco. E aí eu pedi pra Vanessa, falei, Vanessa, você consegue dissecar um cadáver e tal? Nossa, ela apaixonou. Ela chegou pra mim toda educada, assim... Ai, doutor, eu queria te pedir um favor, sabe? Porque foi maravilhoso dissecar a escápula. Eu aprendi muito sobre anatomia, coisa que eu não tive na universidade. Falei, Vanessa, se você quiser, toda semana você tá numa clínica, você tá fazendo estágio aqui. Eu sou professor de cirurgia de anatomia, né? Sou anatomista de mestrado e tal. Vai dissecar. Se a gente tem autorização do tutor para poder ter esse animal aqui, vai dissecar, vai aprender anatomia, vai ver a cefálica, né? Porque, cara, tem muito aluno que chega lá para pegar uma veia. Você já dissecou uma cefálica para ver por onde ela passa? Não. Você já dissecou uma jugular para ver por onde ela passa?
Não. Eu falei, então não adianta você ficar furando o cachorro que você nunca vai achar. Mas é que eles entram na faculdade às 7, saem às 11, né? E não querem estudar mais. É difícil. Eu chegava lá na faculdade, eu tive anatomia com o Antônio Fernandes, que também é um... Que é um puta professor, né? E aí, o que o Fernandes ele chegava mais cedo e ele ficava dissecando as peças que iam pra prova. E aí eu falei, pô, vou lá ficar. Eu gostava, né? Sim. De ficar, eu mexia lá no coisa. E aí eu peguei e comecei a fazer os corações com ele, né? Pra fazer as coronárias. Que lindo, né? E aí caiu meu coração na prova. Mas é um negócio de você parar e na hora que você... Assim, você pode estudar 1 milhão de vezes. Na hora que você para e faz uma vez ali... Acabou. E ele também... Mas é que também vai da didática, que aí eu já vou entrar num outro ponto que você, como professor também... em relação à remuneração de professor. Não. Um negócio que... Aí é bizarro, né? Tem que ser um negócio muito mais apaixonante. Porque o Fernandes, ele já tava com a vida feita. Eu conheci ele velhinho já. Então ele chegava pra mim, você perguntava pra ele, professor, o que é isso? Veja bem. Ele não vinha e falava o nome disso daqui. Ele vinha falando a topografia de tudo. Sim. E aí ele chegava no porquê aquilo chamava aquilo. O cara explicava o porquê o acidente anatômico tinha aquele nome. Exato. E aí você aprende a mesma coisa da dissecação. Sim. Mas ela é muito... vamos falar dela, né? Eu sentei lá, eu fui pegar um material lá outro dia, eu ia fazer uma TPLO, eu falei, você quer ver um planejamento de TPLO? Ela, como assim? Aí eu falei, senta aqui. Sim. Aí ela sentou e eu mostrei no VPOP como fazer o passo a passo do negócio. Nossa, ela ficou maravilhada. Ela é muito interessada. Super interessante. Então, mas hoje em dia, o que acontece? É raro. E aí vem a ideia do podcast, né? O podcast é para despertar o interesse. Em como... Porque qual que é a maior dificuldade do jovem hoje? O cara tem tanto acesso a tanta coisa que ele não consegue ter interesse em alguma coisa. Sim. Então ele fica tão deslumbrado com... Pô, eu vi um vídeo de cirurgia do cara do Instagram. Primeiro que no Instagram você não pode postar vídeo de cirurgia, né? Isso já foi a minha advogada lá, o setor jurídico, falou, gente, não pode ficar colocando vídeo de cachorro aberto, não pode. Nem foto? Não pode. Então ela falou, não pode. Mas enfim. Colocar um smile. Não pode. Não, você pode colocar você no centro cirúrgico e tal, mas tem uma questão assim, você não pode expor o paciente. Mostra a radiografia. A radiografia caso, pode, né? Pode. O pós, né? Eu já postei, eu não sabia que não podia. Nossa, depois eu te dou os... E aí o jovem, ele se impacta com essas coisas, assim, não, porque eu vi uma cirurgia de intestino, tá, mas onde foi? Jejum, duodeno? Não sei. Mas o que tinha no intestino? Não sei. Mas era uma cirurgia de intestino. Tá, mas e aí, o que era? Corpo estranho? Era tumor? Era uma aderência? Era uma intercepção? Não sei. Cara, mas o que você viu na cirurgia do intestino? Não, eu vi uma cirurgia de intestino. Mas não aprofundou no negócio. Por quê? Ele se impacta com aquilo. E quando a gente traz profissionais, e a ideia também aqui, a gente vai trazer alguns alunos, que vai ser legal também, a gente pode até trazer a Vanessa aqui, pra botar lá na parede, né? Vamos botar lá. Eu e você. E a ideia é pegar esse cara que está começando e falar assim, você tem que ter interesse, cara, por isso aqui. Porque se você não começar por esse caminho aqui, você não vai atingir o resultado que você quer. O Kozu, ele tem um termo muito bom que é o fazer para tirar nota 10. Mas hoje o fazer para tirar nota 10 é... Não em prova. Não, o serviço a ser oferecido. Você tem que fazer o seu melhor. É o isso, melhor. É isso. Né? Teve aluno que já perguntou, por que você capricha tanto na sutura? Cara, meu cliente vai chegar para mim e vai falar assim, olha, eu já fiz uma cirurgia plástica e a sua sutura tá mais bonita do que da cirurgia plástica que eu fiz. Caprofil 4.0, né? Caprofil 4.0, transparente, né? Aquela agulha triangular que não lesiona a pele. Pô, 7 dias tá lindo. O cangle film no final, você tinha que colocar o cangle film, fica bonitinho. Fica bonitinho, né? Não, tem, né? Dá pra pôr, dá. Mas aquilo que você... Lembra que você me perguntou? Foi esses dias agora. Do Vetrap. Vetrap, sim, azulzinho. Mas esse custo, não sei o que lá, eu falei, você não prestou atenção nisso? Sim, então, sim. Você já me conhece, mas aonde eu opero as pessoas não estão. Isso faz parte, além da qualidade, do geral. Da imagem. Você chega lá, às vezes uma pessoa, porque hoje, depois do que eu investi de equipamento, você também... Sim, muito. Em uma proporção um pouco maior, né? Mas enfim, investimos. Mas do que eu investi em equipamento, foi aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar. Se eu não reajustasse valores, só ia ter duas uma. Ou eu vendo almoço para comprar janta, ou eu odiar o que eu tô fazendo. E eu gosto de fazer o que eu tô fazendo feliz. Eu gosto de marcar uma no dia e fazer um negócio e me dedicar tudo àquele animal. E tem aquela coisa assim, o cara às vezes ele vai fazer a primeira, vai cobrar barato, não, porque eu tô tentando entrar no mercado e tal.
Mas você não entra no mercado, você entra nesse mercado. Você entra no mercado errado. Quando você cobra, se você cobra se você vai só pelo preço, você só fica nesse mercado do preço. Se você vai tentar entregar tudo... Sim. E aí, às vezes, uma pessoa me questionou, porque eu acho que um valor final do negócio deu o valor final do que? De umas estrelinhas lá, que é mais nome, né? A gente sabe disso. Mas aí eu falei assim, eu fiquei pensando, se alguém me questionar, eu falei assim, cara, sabe o que acontece? Tudo que tá aqui, tudo, é do melhor. Sim. Eu faço isso daqui há trocentos anos. E assim, eu tô entregando tudo, tipo, em destreza, em equipamento, em tudo. Não tem como você fazer um negócio diferente disso. Se você fizer diferente disso, você não vai conseguir evoluir, você vai odiar a profissão. Sim, e entra naquela ou questão... virar estatística. E entra naquela questão de você dar esse passo. E esse passo que eu vi na sua carreira, que eu vi o antes. Sim. Que eu falava pra você, usa a placa, né, põe o fixador. Mas é porque eu venho de uma escola gigante. E tudo dando certo. Mas foi um movimento seu de carreira que te trouxe, e eu tô te falando de fora. Sim, tá? lógico. Tô te falando de fora. Que te trouxe um brilho no olhar diferente. Sim. O dia que eu te vi feliz que você tava usando placa de boa qualidade, com uma furadeira profissional. Eu já entrei já com tudo de uma vez. Cara, mas você entrou assim... Eu falei, e os fixadores? Não, isso aí eu não uso mais, não dá. Por quê? Depende do caso, tem caso que cabe, tudo bem. mas não pra tudo. Não pra tudo. Mas assim, a tua abertura em relação a agora eu posso fazer isso e eu estou sendo remunerado por isso, sem vergonha de cobrar isso. E o veterinário ele tem uma coisa que é engraçado que o médico não tem. O veterinário ele tem vergonha de cobrar. Sim. Né? Isso é uma merda. Sim. Eu já fui em médico que não foi médico bom. E a gente acaba se comparando pela medicina, desculpem os médicos, mas enfim, a gente acaba se comparando na medicina. Eu já fui médico ruim que cobrou caro pra caramba. Porque é isso. Ponto. O veterinário vai lá... Não tirou 10 e cobrou, né? Cobrou caro. Cobrou 10 pra te atender mal. E tem médico, eu tenho médico que me cobra um valor super tranquilo, assim, menos do que o que eu cobro na minha consulta. Puta médico. E isso é um negócio que você não vê, às vezes, de colegas que entregam a nota 10 e não sabem cobrar a nota 10. Porque tem gente que não entrega. Aí beleza. Eu tive essa experiência com a minha terapeuta. Eu tava procurando terapia, tal, não sei o que, lá. Aí fui testando algumas. Cara, então, de repente encontrei uma. Falei, puta, ela nem era tão cara, tal. Bom, vou testar. Uma conexão, assim. Falei, cara, essa mulher é boa. Ela já pegou na primeira, ela já me cacetou, né? Porque o terapeuta é foda. Já me cacetou, já me empurrou pra lá, me empurrou pra cá, me fez chacoalhar. Ela cobra pouco. Eu falei, como assim? Como eu faço pra te cobrar? Como que você poderia cobrar mais, né? Como você poderia cobrar mais? Enfim. E aí entra nessa questão de que o valor, ele tá 100% relacionado ao que você entrega. É isso. E o público que você tá atingindo. Por mais que, por exemplo, eu trabalhei na Zona Leste, né? Fiz lá, a Zona Leste é mais periferia, tem um público mais simples. Cara, por mais que você tá na Zona Leste, tem o cara que vai querer gastar 5 mil em vez de 1.000, pra fazer um negócio bom. Sim. Porque se o cara vai bater uma laje na casa dele, ele vai gastar 20. Então assim, se ele quer fazer um negócio bom, ele sabe o valor que tem aquilo, ele sabe o preço daquilo. E isso daí indifere, lógico, que a gente estava falando do AA, isso daí é pessoas que não tem o problema, então vamos para outra categoria. Mas dentre as pessoas que eles têm que pensar no dinheiro que eles vão gastar. Sim. A pessoa, se você consegue mostrar para ele, a pessoa for uma pessoa com bom senso, sim, ela vai dar um jeito, porque também a gente não opera por milhões, não é assim? Não, a nossa cirurgia não custa 50 mil. Exato, não é isso. Sim. Então é algo que é alcançável dentro de uma pessoa que é um proprietário ok. Uma classe média, média. Exato, até um pouco mais baixo. Você vê que a pessoa ela quer o melhor, e você às vezes dá a opção. Eu gosto de tentar resolver, às vezes eu dou uma outra opção pra pessoa, não que eu vou fazer, mas às vezes, a pessoa ela vai querer fazer. Aquilo que você falou, que você tocou num ponto do brilho, acho que é um negócio legal de falar. Eu tava com um problema, não de clientela, eu sempre tive cliente, sempre tive bastante, eu não tinha muita complicação, então eu sempre... Mas eu não tava num momento que eu tava gostando disso mesmo. Sim, você tava triste. Você chegava pra mim triste. Porque aí foi aquele negócio que foi até bom ou ruim, acabou abrindo meus leques, que eu fiz a empresa de tecnologia lá, e aí acabou me dando uma baita de uma abertura para um monte de coisa que eu aprendi, principalmente de empreendedorismo lá dentro, na Endeavor, nos negócios. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, do jeito que aquilo que a gente tá falando, a pessoa ela vai se formar.
E aí ela vai tentar, tipo, achar que uma pós-graduação de 2 anos ou final de semana por mês, no final vai dar um título que, se ela conhece algum médico, é assim que funciona pro médico. Então, o médico... Pra muitos. Mas não que o médico, ele não vai ser um médico bem sucedido e vai tirar 1 milha por mês. Ele vai ser um médico que dentro do que a pessoa acredita que alguém deve ganhar de dinheiro, ele já vai ganhar. Sim. Só que na veterinária não é assim. Você não pisca e faz um plantão de 2 mil. Então, e você não faz você não acaba a especialização e faz uma cirurgia de 10. Então, aí que tá. Hoje eu como empregador, vamos dizer assim, eu sou o cara que contrata. Hoje, para você contratar um cara, e você, antes de contratar ele, você fala assim, beleza, qual que é seu currículo? Não, meu currículo é isso, meu currículo é aquilo, tá. Mas eu vou te remunerar pelo que você produzir, não pelo que você me falou. Francisco. Né? O cara tem que produzir, tem que produzir. E o cara acha que não, ele acha que a gente tem que fornecer a produtividade para ele. Isso não... Aí eu falo pra ele não abre leque. Não abre leque. Né? Então, são pontos importantes que a gente vai tocando, porque inevitavelmente vai ter gente ouvindo a gente aí, vai ter um público que deve estar falando para mim, ele deve estar se perguntando, onde que eu estou errando? Né? Por que eu não estou evoluindo? Primeiro você tem que entender qual o estágio da sua carreira. Você está recém-formado? Não adianta o cara vai esperar que vai ganhar 10 pau por mês. E é muito importante saber que não é só estudar mais. Não. Não é só. Tem muita gente que quer muito bem estudado. Não é só pagar a pós. Não é só pagar a pós, exato. Você vai ter que conseguir enxergar o ambiente que você está. Se você está no interior, se você está no meio de São Paulo. Quem que é seu público? E qual luta que você vai querer lutar e as que você não consegue, você não entrar. Outra coisa importante é assim, a sua limitação. Né? A minha limitação é fazer até X. Pô, mas eu quero avançar. Legal. Você tem colegas, se você estiver numa pós, se você estiver num curso, você vai ter contatos de outras pessoas que são acima de você. Você vai poder pedir ajuda, né? Pô, eu ajudo um monte de gente. Tem muita gente que manda, pô, Renato, o que eu faço nessa situação assim? Não, toma cuidado com tal artéria, busca, né? Outro dia me perguntaram um flap de fístula oronasal. Aquelas fístulas de bulldog, né? Que abre o palato inteiro. Não, toma cuidado com a artéria palatina, tá? Porque é importante, são pontos importantes. Então, se você não se coloca numa situação em que você vai crescer, né, que você vai evoluir, acaba que você se limita. Você limita não só o seu profissional, mas você limita o teu desenvolvimento financeiro de carreira. Sim. Outra coisa importante que eu falo muito pra molecada, cara, você tem que se cuidar, tem que comer bem, que é uma desgraça. Você tem que ter uma atividade física, porque hoje se você tem um corpo que não funciona bem, você não vai conseguir trabalhar a sua profissão de uma forma adequada. A veterinária demanda corpo, você sabe disso. Se você não está fisicamente bem... A cabeça não vai. Não vai. E hoje o veterinário não entende. Ah, não, mas eu posso ser veterinário e meu físico está de lado. Cara, tem limite. Isso vai ter um ponto, vai explodir. Depende do que você vai querer fazer, mas eu acho que muito mais para a nossa área de cirurgia. E outra coisa que é super importante é a questão de um escape mental, o hobby. Né? Eu acho que é uma coisa que família e hobby é uma coisa que é... Mudou isso daí, depois que eu comecei a fazer o negócio. É porque você vai querer tirar nota 10 aqui, vai querer tirar nota 10 ali. E aí você vai levando os dois. Eu tive um negócio desse. Sim. Tá precisando de coisa? Tá tranquilo? Não, a gente daqui a pouco tem que acabar. Tá. Que eu ia puxar disso daí, porque chegou num ponto que eu me olhei no Agility e eu falei assim, cara, eu ganhei tudo. Sou seleção brasileira, não sei o que lá, me conhece. E aí, por que eu não estou nesse nível? Não que eu esteja nisso daí, mas por que eu não joguei toda a minha energia nisso daí, na veterinária? Por quê? Porque num nível, lógico que não era... Eu tava num nível bom, tanto que ele pagava meu hobby. Meu hobby não ganha dinheiro nenhum, a gente só gasta. Não, eu ganho um pouquinho. Então, no meu só gasta. A não ser que vai dar seminário, alguma coisa assim, ou se eu fosse dar aula. Sim. Mas também não foi um negócio que me animou muito de dar aula, não. Não fiquei animado. Eu gosto de praticar. Talvez eu vou gostar de dar aula de agility pra alguém que queira ser muito competitivo. Às vezes nem na veterinária, né? A gente já conversou sobre a aula veterinária, você já ficou meio assim, não sei se eu quero e tal. Mas eu acho que você tem futuro, viu? Eu acho que sei lá, Eu acho que você tem futuro porque você é um cara que... Aí eu não vou puxar a sardinha pro seu lado não, porque você vai voltar outras vezes aqui pra gente... Tem muito papo, né, que a gente vai discutir. Mas só pra gente finalizar, assim, né? Eu acho que... Você é um cara que teve uma carreira, está colhendo frutos e você consegue entender aonde que você girou a chave para poder colher esses frutos.
e você é um cara que gosta de ensinar, você é um cara que gosta de falar, olha, eu errei aqui, como teu estagiário, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então assim, quando você tem prazer em ensinar e você percebe que você pode moldar as pessoas que estão em sua volta, você é um professor, ponto. Então eu acredito que em mais uns anos você já vai... Não, eu vou dar aula, Não necessariamente você vai fazer um mestrado. Sim. Né? Hoje tem, sei lá, é mais fácil dar aula em pós-graduação do que aula na graduação. Porque na graduação você tem que ter mestrado, doutorado. Na pós-graduação, não. Na pós-graduação, se você é um cara que se formou pela Anclivep em especialista, você pode dar aula na Anclivep. Então, assim, não tem. Você não precisa de mestrado para dar aula na Anclivep. Eu gostaria de fazer um mestrado mais ou menos que nem você fez, que foi um mestrado que foi direcionado em algo que você quer. Eu não quero me dispor numa faculdade, eu quero fazer um mestrado. Aí os caras vão me dar um tema idiota e eu vou ficar dedicando meu tempo para isso. Tem gente que chegou para mim e falou assim, qual curso de especialização que você fez? Eu falei, então, na minha época não tinha curso de especialização. Eu fiz mestrado. Nem eu fiz cursos. Fiz curso de atualização. Né? Então, por isso que eu acho que você vai acabar virando como professor. Mas, enfim... Eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo é limitado, mas com certeza você vem, o Ricardo Tubaldini é um grande cirurgião, enfim, a gente combinou aqui que quando eu for chamar ortopedistas aqui no nosso podcast, a gente tem vários nomes aí que a gente vai chamar, porque tem muita coisa na ortopedia para desenvolver, mas o Rick é um amigo, né? Ele convive aqui com a clínica, faz parte do time Nato Vet Center, eu brinco que ele é parte da família. Eu sei que em algum momento eu ajudei ele a evoluir na carreira dele e em vários momentos ele me ajudou a evoluir na minha também. Então, essa simbiose sempre faz bem. Então, vocês ainda vão ouvir ele várias vezes aqui. E muito obrigado, Rick, pela presença. Seja sempre bem-vindo e que esse processo, né, esse nosso projeto de podcast aqui da VetinCast evolua e traga muita informação de qualidade para você que quer evoluir na medicina veterinária, quer entender um pouco mais a medicina veterinária, ou mesmo você que é dono de pet e muitas vezes não entende direito a diferença de um profissional para o outro. Pô, mas eu fui fui no outro, como que eu vou me identificar? A gente vai dando várias dicas aqui no nosso conteúdo para você entender um pouco melhor como funciona a nossa profissão e como que você vai se sentir abraçado por um profissional de qualidade para trazer para o seu pet, né, para a sua família, vamos dizer assim, a melhor qualidade de serviço possível. É isso. Pessoal, um grande abraço e até o próximo podcast.